A abertura de inventários no Brasil, que é a partilha de bens deixada para os herdeiros, alcançou números recorde em 2021. O país encerrou o ano com mais de 219 mil escrituras lavradas, frente a 156 mil em 2020, primeiro ano da pandemia. Muitos desses inventários se devem àquelas pessoas que morreram ano passado vítimas da Covid. Só que em meio a esse turbilhão de emoções, ainda vivendo a dor do luto, muitos herdeiros ainda passam por diversas burocracias para reaver aquilo que foi deixado pelo pai, pela mãe, pelo avô. E por incrível que pareça, é uma via crucis hoje. E a gente vai esclarecer como é que funciona a partilha de bens. E quem tem o direito, na verdade, a essa herança? Quem vai explicar isso para a gente é a advogada especialista aqui em Direito de Família, doutora Sabrina Dourado, que está aqui com a gente. Doutora Sabrina, muito obrigada pela participação, pela presença aqui. Já quero logo falar, né? É difícil, né? Toda essa papelada de um inventário. A gente acha que é simples, mas não é, né? Inicialmente, um prazer estar aqui com você, Patrícia, com todos os telespectadores. Uma honra receber o convite de vocês e, de fato, nós estamos diante de um cenário que não bastasse a dor da perda dos nossos entes queridos, o nosso sistema jurisdicional brasileiro é altamente burocrático quando do falecimento do indivíduo. Abre-se o que nós chamamos de cadeia sucessória. A morte para o direito é conhecida como abertura da sucessão. E a partir dali, aqueles que são considerados herdeiros são os primeiros legitimados a requerer a abertura do que nós chamamos de inventário, para que seja feita a checagem dos bens e, a partir dali, a correspondente divisão. O assunto, ele merece cuidado porque a gente precisa observar todos os detalhes daqueles que são os herdeiros, das pessoas envolvidas, se o falecido deixou ou não testamento. E desde 2007 no Brasil, importante pontuar, a gente vem caminhando num processo de facilitação, apesar da dinâmica burocrática ainda, para que esses inventários sejam feitos em cartório. Existem requisitos para que eles possam ser realizados e o consenso, que é algo que é indispensável, será um requisito fundamental para que esse inventário possa ser feito sem a necessidade de um processo judicial. Então é isso, ó. Tem que abrir um inventário, né? No caso aí são dois tipos, né, de inventário que a gente diz, que é o judicial, né? E o extrajudicial. E o extrajudiciário. Como é que a gente sabe o que é que vai ser usado? Na verdade, o judicial já é aquele onde tem briga entre os herdeiros, não tem acordo, acabou, né? Muito bom. O inventário judicial será necessariamente o caminho se houver um litígio, uma divergência de interesse entre os herdeiros. E tem um detalhe, mesmo que os herdeiros eles estejam em consenso, se um dos herdeiros for incapaz, menor ou nascituro, também será necessária a abertura desse inventário através de um processo judicial. É importante também lembrar que se houver um testamento, Patrícia, aqueles que deixaram testamento, esse testamento precisa, pela legislação brasileira, ser aberto através de um processo jurisdicional. Então, abre-se... O inventário? Sim, abre-se o testamento para que o inventário depois seja feito na via judicial. Aqui na Bahia, nós estamos caminhando para um avanço trazido pelo nosso Tribunal de Justiça do Estado, mas isso não é uma abrangência nacional, para que os herdeiros consigam desburocratizar, abrindo o testamento em um processo jurisdicional e depois realizar um inventário na via extrajudicial. Mas, por lei, o nosso Código de Processo Civil brasileiro, ele vai destacar que se houver testamento, a gente precisa abrir o testamento e o inventário precisa ser judicial. Mas, doutora Sabrina, os herdeiros todos estão em consenso. Não interessa, porque existe uma solenidade legal para a abertura desse testamento que precisa ser feita frente a um juiz e na presença do Ministério Público. Agora, parece óbvio, né, minha gente, mas o óbvio precisa ser dito e esclarecido. A herança deve ser repartida entre os herdeiros, mas cada estado estabelece aí as regras de como fazer isso. Quer dizer, o que meu pai, minha mãe construíram, eu ainda tenho que dividir com o governo. Sim. É mais ou menos isso. Sim. O processo jurisdicional, ele não fica ileso de custas, né? À exceção daqueles que comprovem que efetivamente não tem condições. Quando a gente pensa na estrutura financeira do inventário, além das custas,
que é importante lembrar, podem ser dispensadas para quem não tem condição, existe uma carga tributária. E você foi certeira, porque essa dinâmica da faixa tributária, ela é variável de estado a estado. Então, nós temos tabelas variáveis, até mesmo no Nordeste, em relação às faixas que serão viabilizadas a título de imposto. Nós não estamos falando de custas. Custas são os valores pagos para a gente ingressar com um processo jurisdicional, exceto que não tenha condições. São tributos que são cobrados quando dá divisão desse patrimônio, mesmo que os herdeiros estejam em consenso. Mas isso assim, eu acho tão injusto, né? Eu acho que às vezes a justiça não é justa. Eu acho uma certa injustiça, não sei se precisa ser revisto isso daí pelo Supremo, não sei, pelo TJ de cada estado, não sei. Mas imagine você ter que arcar com aquele bem que seus pais deixaram para você, para os seus irmãos, seja o que for, em cerca de, eu não sei quanto é o tributo aqui da Bahia, mas eu sei que é mais ou menos, vamos supor, 10%, né, do valor do imóvel. Podem chegar, as alíquotas são variáveis de acordo com a faixa do patrimônio deixado. Esse patrimônio, importante que o nosso telespectador entenda, passa a ser chamado de espólio. E ele vai ficar sobre a gestão, a administração de um desses herdeiros, que nós vamos chamar, inclusive, de inventariante. Esse inventariante, ele vai ficar responsável por esse espólio para guardar, Patrícia, conservar esses bens, porque, trazendo aqui a pauta polêmica, há casos em que o patrimônio começa a se esvair, porque os nossos bens, às vezes, são perecíveis. Então, há automóveis, embarcações, que carecem de cuidado e geram Mas por conta da burocracia, eu acredito que seja por conta disso. E geram custo aos herdeiros, né? Então, assim, a tributação, atendendo à pergunta, ela vai ser variável de acordo com a faixa patrimonial do espólio. E as alíquotas podem chegar a 8%, 10% na cota máxima. Variável, importante lembrar, estado a estado. Vamos, assim, como é que a gente fala? Trocar em miúdos? Trocar em miúdos. Olha, para você que está pegando aqui a entrevista agora, a gente está conversando com a doutora Sabrina Dourado. Ela que é especialista em direito de família e está aqui falando sobre inventário, sobre partilhas de bem. Muita gente perdeu um ente querido, seja por Covid, seja eu perdi minha mãe, né, com câncer no fim do ano passado. Muita gente também está nessa condição e fica assim, meu Deus, como é isso? Eu estou tentando entender. Vamos lá, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, a pessoa mais próxima que você, né, que você tem essa vivência, essa moradia, deixam bem para você, no caso o pai e a mãe. E aí você vai ter que fazer um inventário e você vai ter que abrir, vamos supor que o imóvel que seus pais deixaram, ele custe R$1 milhão. Você vai ter que abrir um inventário de cerca de R$100 mil. É mais ou menos isso, não é, doutora? Sim, mais ou menos isso. E quem não isso. tem R$100 mil, quem não tem os 10% que o Estado cobra, como é que faz? Por isso é que nós temos... Aí é por isso que acaba, o patrimônio acaba... Definhando. E é por isso, Patrícia e telespectador, que nós temos tamanha massa de pessoas que não conseguem dar início ao inventário e à partilha. Desde sempre, eu já estou na área há 19 anos, sou um entusiasta da desburocratização e da facilitação das pessoas, porque o direito sucessório ele precisa estar mais próximo. Afinal de contas, se tem uma certeza que nós temos na vida, é a certeza da morte. E nem sempre, isso é muito da nossa cultura ocidental, nós nos preparamos para a morte. Não. Até porque falar em morte é um tabu, ninguém quer falar em morte. Ninguém quer falar. Talvez aqui... Deus que me livre. Pois é, você que vira está a boca para lá. Não é? Você né? que está aí do outro lado da telinha e até mesmo essa equipe maravilhosa que está aqui com a gente nos bastidores já deve estar sentindo algo incômodo. Nossa, que dificuldade falar desse assunto, que papo mais difícil. Mas é um alerta, né, doutora? E é um alerta que precisa ser feito e a gente não se prepara. E de fato, a gente não sabe o dia da partida. E existem situações, e aqui eu queria trazer também essa mensagem educativa para que se converse em casa, em que não só o custo fica realmente fora do padrão, os índices de pessoas que não conseguem finalizar patrimônio e ficam com bens travados, impossibilitadas as vendas, as negociações, que muitas vezes são feitas sem muita formalização, a importância de conversarmos sobre essa pauta, porque chegaram situações das mais variadas, principalmente nesse infeliz número
de mortes ocorridos nos últimos anos, Patrícia, de herdeiros que sequer sabiam onde se tinha conta bancária ou decujos, para você ter uma noção, né? Se haveriam ou não valores, que patrimônio seria, porque a gente ainda tem essa cultura de não só não falar da morte, mas também de velarmos, de ocultarmos o que temos, o nosso patrimônio. Com medo também, Isso, e isso dificulta muito o próprio trabalho, né, de facilitação da construção do que a gente chama de inventariar. Descomplicando, inventariar é listar, é documentar o patrimônio do decujus. Agora, como existe o inventário apenas para um herdeiro, que não precisa nem ser feito, né, quando é um herdeiro único, não poderia ser assim, doutora? Os herdeiros não precisavam fazer inventário, passava tudo para o nome de um inventariante, sei lá, e aí eu estou criando, eu querendo ser advogada, querendo ser da justiça, mas não, é porque eu fico assim imaginando quantas pessoas estão nessa situação, sem eira nem beira, e aí quando perde um pai, uma mãe, o avô, que foi o próximo que morreu, porque os pais já morreram, enfim, e aí, pelo menos eu vou ter aquela coisa assim, né, eu vou ter algo que eu vou conseguir manter minha vida, não é assim. Você não vai conseguir tão cedo isso. Sim. É bacana também a gente pontuar, eu acabei não comentando, quando é que a gente consegue fazer um inventário extrajudicial? Para que você não precise de um processo judicial, primeiro ponto, a necessidade de consenso, então o diálogo entre os herdeiros, para que se possa realmente, à luz da razoabilidade, se estruturar, deixar de lado as questões de ordem emocional, para de forma racional e estratégica realizar essa divisão patrimonial e, a partir do consenso, a presença de um advogado ou defensor permite a facilitação desses herdeiros ao inventário, Patrícia, que, sendo extrajudicial, tende a ser menos burocrático, não menos custoso, mas menos burocrático e mais célere, mais rápido do que o processo judicial. No que diz respeito à estruturação de um patrimônio em vida, você sinalizou, mas não seria mais fácil hoje? Nós falamos muito, estimulamos muito o chamado planejamento sucessório. A possibilidade de que nós, em vida, planejemos as etapas da divisão patrimonial futura. Eu não estou aqui dizendo que é possível partilhar herança de pessoa viva. Para você que está nos assistindo agora, não existe a possibilidade de partilha de herança de pessoa viva. A herança, ela surge como elemento pós-morte. Após a morte, abre-se a sucessão, surge o espólio, surge, portanto, os meus direitos, os teus direitos sucessórios. Senão a gente faz confusão. Eu já quero que meu pai, eu já quero que minha mãe, eu já quero que o meu companheiro antecipem. Agora, bom. O que seria bom, mas o que é possível fazer? Não é possível trabalharmos a herança, mas é possível organizarmos um patrimônio. Daí surge o que a gente chama de planejamento sucessório. Hoje é muito comum, no meu escritório, a gente realiza muito, que a família, ela se reúna e ela estruture esse planejamento sucessório, seja através de instrumentos com abertura de patrimonial, para que a gente já possa viabilizar a estruturação de um CNPJ para aquele patrimônio. Em outros tantos casos, há a possibilidade de instrumentos de doação em vida, sim, a doação é possível. Então, imaginemos aqui numa situação análoga que a Sabrina, ela tenha um vínculo com a Patrícia. E a Sabrina já pode, respeitadas as normas legais, doar parte do patrimônio sem que haja uma lesão à minha vida digna, à minha subsistência, da minha filha, aqui no exemplo didático, Patrícia, vamos imaginar que ela fosse a minha única herdeira. Aí teria que fazer a transferência, vamos supor, você está me doando um apartamento. Sim. Aí transfere, normal, compra e venda. Tudo bonitinho e... Gente, isso é muito mais fácil, gente. Sem contar que não deixa nada para o Estado. Hoje a gente, inclusive, estimula a determinada altura que já haja a estruturação da aquisição de bens, patrimônios em geral, de uma forma estruturada, para que não se deixe para depois do falecimento essa carga tributária, essa dinâmica de um inventário altamente custoso, lentificado. Hoje, inclusive, importante pontuar, a nossa comunidade está nos assistindo, a gente vem discutindo muito na OAB a falência, praticamente a falência múltipla dos órgãos da nossa Justiça Estadual, e especialmente, Patrícia, das varas que são competentes para inventário e partilha, porque há um assodamento da máquina estatal.
E os processos, eles tendem a se tornar cada vez mais lentos, a burocracia não auxilia e os herdeiros ficam numa condição muito delicada, porque, afinal de contas, como eu disse no início da entrevista, nós já estamos lidando com a pauta da morte. E, muitas vezes, esses herdeiros têm uma relação de dependência econômico-financeira de quem partiu e ficam completamente desajustados por conta da dificuldade e da burocratização dessa divisão patrimonial. Olha, a gente volta a falar no próximo bloco, mais aqui sobre direito de família, mais sobre inventário. Você que é filho único, único herdeiro, tem que abrir o inventário também? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas no próximo bloco aqui com a doutora Sabrina Dourado. A gente volta já. De volta aqui no nosso Alba Entrevista com a doutora Sabrina Dourado, ela que é especialista de direito da família, falando sobre inventário, partilha de bens. Doutora, a gente comentava no último bloco, né, em relação a quem pode, quem tem direito, quem tem que fazer, o que é pago, o que é entregue ao Estado. Realmente é uma via crucis, como eu bem comecei essa entrevista aqui, mas existem algumas regras diferentes para quem é herdeiro único. Precisa abrir inventário ou não? Ele já recebe automaticamente aquela herança? Vamos lá. Nós tivemos uma mudança legislativa, Patrícia, no nosso sistema processual em 2015. E essa era uma pauta, uma discussão, porque o sistema era burocrático, inclusive para um herdeiro único. A partir daí, estabeleceu-se o que a gente chama de arrolamento sumário. O arrolamento sumário é uma subespécie de inventário, que é muito mais rápida, muito mais célere, mas o único herdeiro ele não vai ser licenciado de prestar contas ao Estado acerca do falecimento e, consequentemente, não é, dessa transferência patrimonial, porque, de fato, existe uma transferência patrimonial. Então, só há um único herdeiro, ele não vai brigar com ele mesmo, às vezes vai, mas, enfim, só há ele. Arrolamento sumário é o procedimento que desde 2015 a gente utiliza, que pode também e deve, estimula, seja feito em cartório para a regulamentação desse patrimônio. Mas não tem as custas que teriam um inventário. Muito menos custoso, mais acessível, muito mais rápido quando se tem um herdeiro único. Uma outra pauta. Doutora Sabrina, meu pai, minha mãe, eles faleceram e eles não deixaram patrimônio. Essa é uma dúvida muito recorrente. O que se faz? Há no nosso sistema o chamado inventário negativo. Nós também temos que prestar contas ao Estado. Quando não se tem patrimônio, instala-se um inventário negativo para se dar notícias ao Estado de que aquele sujeito faleceu, anexa-se a certidão de óbito, mas faz-se uma declaração de que ele não deixou patrimônio, não existem bens a serem partilhados. E no caso de quem só deixou herança no banco, só dinheiro? Não tem imóvel nenhum. É aberto o inventário ou automaticamente aquele dinheiro vai ser diluído para Essa pergunta é maravilhosa. Os dependentes. Acontece muito dos sujeitos deixarem fundos de garantia, valores que são deixados em conta. Nestes casos, existe uma terceira via. Quando, de fato, os herdeiros declaram que não existe um outro patrimônio, você tem aquele saldo em conta, você tem aquele benefício ali a ser fruído, que foi deixado, às vezes, num fundo de garantia, estabelece-se o chamado alvará judicial. O que é o alvará judicial? É um procedimento bem mais rápido, mas que também exige autorização judicial para que o magistrado autorize os herdeiros a fazerem o saque. Porque muito dificilmente... mas isso é muito mais fácil, Muito mais fácil, muito mais fácil. Se fosse assim, né? Seria muito mais fácil. Seria ótimo. E aí todo mundo ficaria feliz. Os herdeiros, os advogados, a justiça, porque a morosidade ia embora e por aí vai, né, doutora? Sem sombra de dúvidas. Esses procedimentos, seja o arrolamento, seja o alvará, são muito mais rápidos. O alvará, ele, comprovados os requisitos, se a gente traz todas as informações ao Poder Judiciário, ele sai com muito mais celeridade. De posse da ordem judicial assinada, os herdeiros vão à agência bancária e fazem a comprovação sistêmica e é realizado o saque. Esse é um ponto comum porque muita gente pergunta, mas doutora, o meu pai só deixou um valor em conta, eu consigo ir realizar este saque? Se você for precisar, né, de um suporte dentro da agência, você não vai conseguir fazer porque, de fato, pelas normas técnicas postas no direito brasileiro, essa gerência vai precisar de uma autorização judicial para que a liberação possa ser realizada.
Quando existe uma confusão entre os herdeiros em relação a vender um imóvel, aquele imóvel que está rolado no inventário, ele pode ser vendido mesmo ainda o inventário não ter sido findado? O nosso sistema autoriza esta venda através de autorização judicial, ou seja, o advogado responsável vai precisar peticionar num processo, informar ao juiz quais seriam as razões para a venda daquele imóvel. Entendendo o juiz que as razões são suficientes, vamos imaginar, o imóvel está a se deteriorar, existem débitos que estão sendo acumulados de condomínio, IPTU, há um risco de dilapidação. Nós estamos aqui, por exemplo, em Salvador, numa área de praia, em que há sim uma corrosão, o imóvel precisa de manutenção, nós bem sabemos disso. Se o juiz entender razoável, ele vai autorizar a venda. Essa venda, ela vai gerar um fluxo de caixa para um depósito judicial, porque a pergunta é que não quer calar, eu já vou poder me aproveitar desse dinheiro? A resposta é não. Então, abre-se o que a gente chama de conta judicial e não raras vezes a venda desse imóvel tem sido utilizada hoje, adivinha, Patrícia, para pagar o imposto, porque os herdeiros se queixam que não têm condições de pagar o imposto. E não raras vezes é o próprio patrimônio deixado que é objeto de venda para que o imposto possa ser pago. Paga o imposto, o imóvel é vendido, paga com o dinheiro, paga o imposto e aquele dinheiro ali o já saldo pode... será dividido. Ah, é isso que eu quero saber, né? No final do processo. No final do processo. Não de imediato. Agora, esse final de processo dura quanto tempo? E eu quero saber por que é tão rápido o tempo de abertura de inventário. Aliás, rápido não é curto, né? Não condiz com o tempo que demora um inventário rolando. Mas o tempo de abrir um inventário é isso. Tipo, é como a gente disse, a pessoa nem velou o corpo do pai e da mãe, já tem que abrir um inventário. Imagine quanta complicação na cabeça dos dependentes, né? Sim. Primeiro, tempo para abertura do inventário. Eu adiro a tua colocação. Eu sempre trago isso nas minhas aulas, eu acho o tempo extremamente curto. Da data do falecimento, nós temos apenas 2 meses. 60 dias. Né? 2 meses Não dá para dar nada. início ao procedimento do inventário, noticiarmos a abertura do inventário. 2 meses tem um detalhe, eles são contados de forma ininterrupta. Se fossem 60 dias, seria bacanérrimo. É importante que nossa população saiba disso, porque seriam 60 dias úteis. Ou seja, nós teríamos uma folga maior, não sei se vocês conseguem me entender. Sim. A partir do momento que a legislação, 2 também em meses 2015, estabelece que o prazo é de 2 meses, são 2 meses contínuos, cerrados, sob pena da incidência de multa. Muita gente pergunta, doutora Sabrina, mas se eu não conseguir viabilizar a abertura desse inventário no prazo, eu vou perder a minha herança? Não, não se está aqui falando em perder a herança, mas se está falando em onerar esse herdeiro com o pagamento de uma multa diária que vai incidir pelo atraso na abertura do inventário. Pense aí. Pensou? Pronto. É complicado, doutora. Eu quero já perguntar, assim, eu não sei se eu vou ser muito agressiva, mas acho que a gente precisa ser muito direta em um assunto que é muito jurídico, né? E eu estou gostando porque a doutora Sabrina, ela fala de uma linguagem muito clara. E você está entendendo o que ela está querendo dizer, mas eu quero saber assim, alguém morrer no Brasil e deixar herança é algo muito custoso. E a pessoa pode ficar naquela mesma situação, independente da herança deixada, justamente por falta do dinheiro para pagar o inventário. É ou não é? Porque você acabou de dizer aqui, doutora, que a justiça, em alguns casos, concede a venda do imóvel, até mesmo para pagar o inventário, mas em casos em que se comprove que é uma família carente, um herdeiro carente. Mas tem muitos herdeiros que têm condição, mas não têm. A condição foi, como você disse, deixada pelo pai e pela mãe, que mantinha aquele herdeiro, aquela herdeira. De fato. Esse é o nó que nós temos dentro do sistema brasileiro. A pergunta é, não havendo condições, a gente vai perguntar isso, por exemplo, ao órgão que tributa. Nós parcelamos em até 36 vezes. Então, assim, impostos podem ser parcelados. Mas se você me perguntar, doutora Sabrina, existe a possibilidade de isenção desse imposto? Não. O que eles fazem é planos de facilitação para parcelamento. Por isso que, não raras vezes, o próprio patrimônio deixado pelo decujus é objeto da venda para a quitação desse imposto e, a partir daí, o saldo devedor ele vai ser deixado para a divisão.
Dúvida, mas e se o decujus tiver deixado débitos? Esses débitos também devem ser adimplidos dentro da força desse patrimônio. E existem casos em que os herdeiros ficam extremamente tristes porque não fica saldo a partilhar. A depender de qual seja o débito, de que estruturação, esse assunto já é um pouquinho... Débitos bancários, sim, empréstimos, esse assunto isso já é tudo sim, é arrolado? Sim, tudo isso. Créditos e débitos. Existem alguns débitos, por isso o assunto é delicado, é importante que a gente, então, não coloque na vala comum, mas existem, Patrícia, alguns débitos e alguns contratos que estabelecem cláusulas específicas na hipótese do óbito. Então, quem está nos assistindo agora precisa sempre conferir um instrumento, por exemplo, contratual de um financiamento, de um empréstimo, porque existem alguns contratos que estabelecem algumas regras, benefícios e até o que a gente chama de remissão da dívida. Não é para sair da nossa entrevista dizendo, doutora Sabrina Dourado disse que eu fique tranquila, que agora eu não tenho mais que me preocupar com os débitos deixados, por exemplo, pelo meu pai, por minha mãe que faleceu. Mas eu preciso alertar aos nossos telespectadores de que é preciso conferir. Vá à instituição credora, cheque, peça, é um direito seu, vista daquele instrumento para verificar se não existe uma remissão. O que é a remissão? Na linguagem bem popular, o perdão, que pode ser parcial, total da dívida. Todos os credores são obrigados a perdoar, doutora Sabrina? Não, mas muitos trazem o perdão de dívidas. Mas isso não é comum de ser feito, né, doutora? Ninguém vai ficar saindo, eu não conheço, né? Você, como advogada, deve saber muito. As pessoas não vão, né? Mas precisam de lugar em lugar. Agora, quando é aberto o inventário, acho que o próprio Estado, por si só, ele já notifica, né? Onde é que está? Banco, SPC, Serasa, loja isso, loja aquilo. A secretaria, né? Porque o processo vai passar por um momento em que a gente vai fazer essa filtragem de créditos e débitos. Sim. E a checagem do que o inventariante informou. Porque é dever dos herdeiros informar tanto créditos quanto débitos. A checagem é que é feita pela Cefaz. Então, a Cefaz vai fazer a conferência e a filtragem sistêmica daquele patrimônio, da sua avaliação. Inclusive, esse é um ponto importante, porque, por vezes, vamos imaginar, a gente vai destacar uma casa e a gente traz um valor para aquela casa que foi deixada. A secretaria vai fazer a checagem. Às vezes, vai ser feita uma perícia no imóvel para checar se aquela faixa é condizente, porque a secretaria quer tributar à altura aquele bem. Não sei se vocês conseguem me entender. Claro, todo mundo consegue entender. Agora, no caso de um inventário com vários herdeiros, quem é que é escolhido o inventariante? É o mais velho? Quem é? E qual a obrigação desse inventariante com aquilo que foi deixado? É isso bom esclarecer, né? Porque também tem briga, né? Porque a pessoa fala inventariante, eu vou ser o dono de tudo, eu sou inventariante porque eu sou o melhorzinho. Não. Existe o bônus, mas eu acho que existe mais o ônus da questão do que, né? Não é fácil ser inventariante. Não. Como é que é feita essa escolha? Vamos lá. Existe uma ordem legal estabelecida na lei brasileira. E essa ordem, ela vai destacar que o inventariante será preferencialmente o cônjuge ou companheiro, se estavam casados ou vivem em união estável à altura, porque aí, perceba, se já não vivem mais juntos, a própria lei já entende que não é persona, não é tão grata. Pois é. Então, a partir daí vai se estabelecer quem seriam os ascendentes, depois os descendentes. Essa escolha, em regra, é feita dentro dessa ordem e é sobre a lógica de um consenso. Tá. Não havendo consenso, observa-se a norma legal para que o inventariante possa ser arrolado. Não tem consenso, doutora Sabrina. Confusão. O juiz vai designar quem será o inventariante. Nas hipóteses mais graves, a lei chega a dizer que o juiz poderá arrolar um terceiro, uma pessoa idônea para fazer a gestão desse patrimônio, quando o conflito é um conflito de alta tensão. Nossa. Existem bônus, mas existem muitos ônus. Sim. Deveres que devem ser cumpridos ao longo de todo o inventário por aquele que é instituído o inventariante. Ele presta compromisso, ele tem o dever de guardar e conservar os bens, ele tem o dever de dar andamento ao inventário, de prestar contas aos demais herdeiros, de guardar, conservar esse patrimônio e, em casos extremos, a lei estabelece uma ferramenta chamada de destituição do inventariante. Para isso, provas vão precisar ser produzidas quando ele não deu atendimento ao inventário, quando ele não cuidou do patrimônio, quando ele não prestou contas, vamos imaginar, dos haveres, das entradas que se estabeleceram naquele período, e aí ele pode ser removido e a troca vai ser realizada.
Muito bem, doutora, acho que você esclareceu muita coisa aqui. Tem muita gente perguntando aqui por trás dos bastidores, por trás das câmeras. Tem muita gente que tem dúvida, eu acredito que ela tem esclarecido boa parte dessas dúvidas aqui. Mas aquele recado que você quer deixar, doutora, aqui, para aquelas pessoas que perderam, né? O pai, a mãe, tá nesse processo, o que tem que fazer? Não está se entendendo com o irmão, a irmã, é solteiro, é sozinho, é filho único. O que é que tem que fazer? A primeira coisa aí, além, claro, do prazo, né? Que senão Sim. vai pagar uma multa que eu nem imagino qual seja essa multa, né, doutora? A senhora consegue Ela é mensurar? calculada pelo cartório, né? Então, o cartório que vai calcular, mensurar e se dá a notícia diante também da leva patrimonial. Sim. O que é que eu deixo de recado? Primeiro, o meu carinho, minha atenção, a gente sabe que é um assunto extremamente delicado. Segundo, procurar um profissional. Né? Procurar um profissional para tomar informações, para se esclarecer, para que se tenha um direcionamento. Muitas vezes esse profissional ele vai poder ser muito claro na composição desses herdeiros para que se possa instrumentalizar. Se você não tem condição alguma, Patrícia, nenhuma condição de procurar um advogado particular, busque a nossa defensoria, os núcleos de balcão, Justiça e Cidadania. O meu conselho é só que você não deixe isso para depois, porque é importante que todos os nossos telespectadores entendam que quanto mais se tardar para resolver esta situação, mais custosa, mais lentificada será a sua resolução. Principalmente que depois, vamos imaginar, haja um imóvel, se quer vender esse imóvel. Imagine que depois se queira realizar, por exemplo, uma transferência de um automóvel. Isso tudo vai ficar muito complicado. A verdade é que na nossa sociedade muitos negócios ainda são feitos de forma verbal, sem muita formalidade, né? E esses bens acabam sendo transmitidos dessa forma. Mas não é o que se recomenda de fato. Com certeza, ainda mais nos dias de hoje, né? Que tá tudo muito difícil. Depois diz que daqui que explique que Chico não é Francisco, tá complicado. Doutora, muito obrigada pela participação, pela presença aqui, pelos esclarecimentos, viu? Que eu tenho certeza que muita gente tinha muitas dúvidas e tenho certeza que tirou essa dúvida aqui agora, porque a gente fala numa linguagem clara e muitas vezes a gente sabe que a justiça utiliza outra linguagem. Sim. Que só vocês mesmos que são da área entendem. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço tuas ordens. Prazer estar aqui, poder esclarecer a nossa população. Conhecimento é vida. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais esclarecimento, mais possibilidade de termos acesso aos nossos direitos, a garantia do que nos é possível e também esclarecimento dos nossos deveres. Muito bem. A gente vai ficando por aqui com esse Alba Entrevista deste dia, com essa doutora especializada aqui em Direito de Família. E você continua aqui com a nossa programação.